Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as subjetividades que estão nos ouvindo. Meu nome é Alisson, sou aluno de Psicologia aqui da Universidade do Sul de Santa Catarina. E hoje a gente está com um professor aqui que ele é mestre e doutor em neurociência. Ele é farmacêutico e agora é psicólogo. E o nome dele é Rafael. Ele vai estar falando com nós sobre terapia assistida por psicodélicos. Então, professor, fale um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória na psicologia. Opa, agradeço aí o convite, né? Um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu entrei na psicologia muito por causa dos estudantes de psicologia, né? Eu comecei a lecionar no curso de psicologia, a disciplina de psicofarmacologia, e daí, tendo esse contato com os estudantes e tudo mais, eu comecei a gostar do curso através deles, assim, através das perguntas que eles faziam. Daí até que eu decidi, acho que vou fazer esse curso, estou curtindo. E daí comecei a fazer o curso daquele jeito, né? Um projeto assim a médio, longo prazo, sem me preocupar muito com o final do curso, mas o tempo passa de qualquer jeito, passou, me formei e estou muito feliz, assim, eu tenho me achado bastante na psicologia, assim que eu chego na psicologia, né? Primeiro como professor, depois como aluno e hoje como psicólogo oficialmente, vamos dizer assim. E professor, agora indo ao assunto que a gente se propõe a trabalhar essa noite. Psicoterapia assistida por psicodélicos. Ou, vamos começar do básico, psicodélicos. Qual que é, o que eles são, qual que é a história deles? Então, os psicodélicos, né, uma classe aí de substâncias, né, posso dizer aí de psicofármacos até. Os psicodélicos, do nome, né, o que significa esse nome psicodélicos, né, o psique vem do grego, significa mente, alma, não tem muito essa distinção na origem da palavra. Délic, manifestação, então, manifestação da mente, da alma. Então, são substâncias que fazem isso, né? Uma manifestação da mente e tem sido utilizado ultimamente pela ciência como proposta de terapia, né? Tem os psicodélicos clássicos, né, mais conhecidos, como LSD, por exemplo, tem a psilocibina, que vem do cogumelo Psilocybe cubensis, tem o DMT, que vem da ayahuasca, por exemplo, tem a mescalina, tem os não clássicos, como MDMA, enfim, tem várias dessas substâncias que se encaixam aí nesse termo, né, de psicodélicos, e que surgiram aí já há bastante tempo. O LSD, por exemplo, ali na primeira metade do século XX, e foi estudada naquela época. Tem os clássicos, como o próprio DMT da ayahuasca, o Psilocybe cubensis ali, o cogumelo, né, que tem a psilocibina, esses ainda mais antigos, né, são substâncias utilizadas aí por povos ancestrais há milhares de anos. A ayahuasca, por exemplo, aí há mais de 2.000 anos tem registros, né, possivelmente muito mais que isso é utilizada. Então, essas substâncias, elas foram estudadas pela ciência moderna ali no início do século XX, sobretudo ali em meados do século XX. Depois tiveram aí um declínio no estudo, muito por causa da questão da guerra às drogas e proibicionismo e tudo mais. E agora elas voltam com força, assim, né? A ciência tem se debruçado sobre esse grupo de substâncias, porque essas substâncias têm mostrado um potencial gigantesco em relação a tratamento de várias condições que são difíceis de tratar, como depressão, dependência às drogas, e por aí vai. Então teve meio que um hiato ali. A gente começou estudando, aí deu uma pausa, e agora tá voltando com força. Isso, a gente vive um momento que a gente chama de renascença psicodélica, dentro da ciência, inclusive, porque teve essa pausa, né, muito por causa do proibicionismo e tudo mais, e agora tem voltado com força. Inclusive o Brasil é um dos países aí protagonista nesse tipo de ciência, assim. Saiu recentemente uma lista, assim, com os países que mais têm produzido ciência dentro do campo dos psicodélicos, e o Brasil, se eu não me engano, ocupava a 3ª posição no mundo todo. Então é um país que tem feito história na ciência psicodélica e tem pesquisadores aí com bastante gabarito fazendo esse tipo de estudo, assim, é muito interessante. Uhum. Então, querendo ou não, é um novo momento na psicologia, né? Como você fala, um ressurgimento. Isso. Os psicodélicos na psicologia vêm aí para fazer uma revolução, eu não tenho dúvida, uma revolução psicofarmacológica dentro da psicologia, né? Eu acho que através dos psicodélicos a psicologia tem a oportunidade aí de usar de uma maneira que nunca usou da psicofarmacologia,
Porque antes sempre se pensava em psicofármacos de uma forma, por exemplo, um antidepressivo. Tu vai lá e toma um antidepressivo sozinho, não precisa necessariamente, né, teoricamente, uma psicoterapia. Quando a gente sabe que a psicoterapia faz funcionar muito mais, mas não é algo que é inerente ao antidepressivo fazer psicoterapia, né? Não é uma obrigação. No campo dos psicodélicos, nas propostas que têm surgido, da psicoterapia assistida por psicodélicos, é um protocolo onde a psicoterapia ela é fundamental. Não é feito sem a psicoterapia, esse protocolo. Então, eu acho que é uma maneira de casar bem aí psicologia e psicofarmacologia de um jeito que nunca aconteceu. E é um momento histórico, né, professor? Porque, querendo ou não, a gente teve lá com Freud, uma aproximação entre a farmácia e a psicologia, que daí ali na década de 50, mais ou menos, com o boom dos psicofármacos, dá uma separada. Sim. E agora vem essa união de novo. Tem a chance de se reconciliar novamente, psicofarmacologia e psicologia, não tenho dúvida. Eu fui por esse caminho, né? É um caminho que eu quero seguir como psicólogo, que eu tenho seguido como psicólogo. E eu fiz psicologia por muitos motivos, e um deles pensando nisso, porque a minha formação proporciona muito isso, né? Eu tenho uma formação de base ali no mestrado, doutorado, tudo na área de psicofarmacologia, e de repente a psicologia casa com essa possibilidade. Então eu já fiz sabendo desse caminho, entende? Porque eu vi, foi um olhar assim para frente mesmo. Epa, isso aqui está acontecendo, isso aqui vai acontecer, vai ficar forte, e eu acho que dá para entrar por aqui. Então, porque realmente isso está acontecendo, assim, essa junção, essa união de novo está voltando com força, e quem viver verá, né? Eu não tenho dúvida disso, que daqui a uns anos vai estar muito mais comum esse negócio de se falar em psicodélicos no tratamento aí de várias condições neuropsiquiátricas. Professor, será que você poderia falar mais um pouquinho assim como seriam esses protocolos? Então, o protocolo, num geral, assim, ele envolve sessões de preparação, que são sessões específicas, né? De preparação para a sessão com psicodélico. Então, tu faz ali varia, né? O número de sessões, mas vamos dizer aí, no geral, 3 sessões de preparação, onde tu prepara a pessoa, tu vê se ela está apta também a ter esse tipo de tratamento, né? Porque tem contraindicações, como qualquer medicamento, por exemplo, né? Mas aí, durante a preparação, tu, além de preparar, tu vê, né, se a pessoa está apta para passar por esse protocolo. Depois dessas sessões de preparação, tu tem a sessão com psicodélico mesmo, que no Brasil ainda não é permitido, né? Não tem uma legislação para isso, mas em alguns locais do mundo, alguns estados dos Estados Unidos, na Austrália, né, tem tido já a possibilidade de fazer isso. Daí tu tem a sessão com psicodélico, que é uma sessão assistida, né, por psicodélico, uma terapia assistida. Então tu vai para um ambiente controlado, com profissionais capacitados, tipo uma clínica, onde tu recebe essa substância psicodélica, pode ser o MDMA, que tem sido bastante utilizada para tratar traumas, por exemplo, pode ser uma psilocibina, de repente aqui no Brasil até um DMT, uma ayahuasca, entende? Daí tu vai para essa sessão com um psicodélico, acompanhado ali pelo psicólogo, por um médico, eventualmente um enfermeiro, enfim, tudo isso. E daí tu tem ali uma sessão que é um pouco diferente, ela vai ser mais longa, vai durar de 4 a 6 horas. A pessoa vai passar ali pelas experiências, né, sob o efeito do psicodélico, tem momentos catárticos, e vai ter esses profissionais ali para guiar ela dentro do que for necessário. E depois dessa experiência, tu tem as sessões de integração, onde tu integra os insights, a catarse, tudo que tu viveu ali naquele momento. Tu vai ter ali também umas 3 sessões de integração. Importante que a primeira sessão de integração seja feita próxima, né, em termos de tempo, assim, 24 horas, 48 horas, próximo ao momento ali que tu teve a experiência por psicodélico, e ali tu vai trabalhar tudo que tu viveu ali, né? Então, é um protocolo controlado, feito em ambiente controlado, né? Não é a pessoa comprar o medicamento e usar em casa, por exemplo, né? Eu faço sempre uma analogia como se fosse a quimioterapia, né? A pessoa que, né, precisa fazer um tratamento quimioterápico para o câncer, por exemplo, ela vai num ambiente, né, hospitalar, recebe esse medicamento, tem todos os cuidados ali de enfermeiro, farmacêutico, médico, enfim, né? Mas é num ambiente controlado, ela não vai fazer isso em casa. É a mesma coisa. A psicoterapia assistida por psicodélica é oferecida em um ambiente controlado, né? E que daí pode, através desse ambiente controlado, com profissionais que saibam o que estão fazendo, ter muitos benefícios daqueles insights, daquela catarse que acontece ali, né? Tem gente que diz
que uma sessão assistida, né, com psicodélicos equivale muitas vezes a 2 anos de psicoterapia dessas mais tradicionais, né? E realmente, né, a gente vê coisas que acontecem nessa sessão que são muito interessantes do ponto de vista da ciência, assim, né? Memórias que são ressignificados, traumas, né? Tudo isso a partir desses insights que no final das contas tem muito a ver com mecanismos de ação dos psicodélicos que envolve neuroplasticidade, esse tipo de coisa, assim. E professor, por que isso acontece, assim, do ponto de vista neurobiológico? Qual que é esses efeitos que esses psicodélicos proporcionam? Então, os psicodélicos, no geral, né, eles têm características bem interessantes de serem antineuroinflamatórios. O nosso cérebro, em várias patologias, ele se apresenta inflamado. Então, tem tudo isso, assim, que é bem interessante. Mas, de uma perspectiva mais para a psicologia, um dos principais efeitos dos psicodélicos, e que é muito interessante, é essa capacidade de estimular a neuroplasticidade, entende? De fazer novas conexões sinápticas, né? Isso é fundamental para o processo psicoterapêutico. O paciente ali, ele tem que fazer novas conexões sinápticas para ter mais repertório de comportamento, né? Para ressignificar memórias, ressignificar traumas. Ele precisa de novas conexões sinápticas, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma dependência de uma substância, aquele padrão sináptico está sempre acontecendo, né? É um padrão que acontece com muita frequência, de usar aquela substância, e é difícil sair daquele padrão, né? Eu sempre falo, imagina uma areia de uma praia, assim, onde passa a água, né? E forma aqueles sucos, aquelas valetinhas. Quanto mais profunda a valeta, a água tende a passar sempre pela mesma valetinha, né? Ela não vai passar pelo lado onde não tem uma valetinha. Então a gente tem vários desses padrões sinápticos, né? Um trauma é uma valetinha dessa muito profunda, uma dependência a uma substância é uma valetinha dessa muito profunda. A água tende sempre a passar por ali. O estímulo sináptico vai tender sempre a passar por ali, né? Porque como uma pessoa que passou por um trauma, que desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, tem muitos pesadelos à noite, muitas vezes. Porque quando ela está ali naquele momento, né, em que o cérebro está ali no estágio de sono, ainda assim, os estímulos sinápticos tendem a passar por aquela valetinha do trauma, e ele vai ter pesadelos à noite. O psicodélico, o que ele faz? É como se fosse ali vamos pensar assim, uma pá, uma enxada, um rodinho, que alisasse aquela areia toda ali, tirasse as valetinhas e desse a oportunidade de criar valetinhas paralelas, novas valetinhas. Então essa neuroplasticidade que os psicodélicos fazem é muito interessante, muito bacana e é muito útil do ponto de vista da psicoterapia, né? Então isso é um mecanismo bacana. E todos iriam agir na neuroplasticidade? Todos os psicodélicos têm essa característica de favorecer a neuroplasticidade. Todos eles. Isso é uma característica dos psicodélicos e é muito interessante, como eu falei. Outra questão que eu não mencionei, né? A gente tem no nosso cérebro, a gente chama de rede de modo padrão, né? Que é uma rede de conexões sinápticas ali e tudo mais, que sustentam esse pensamentinho de fundo que a gente tem, às vezes, né? Sempre tem um pensamentinho de fundo ali, alguma coisa acontecendo, e essa rede de modo padrão sustenta isso, né? Muitas vezes, assim. E uma pessoa que está na depressão, né? Que está num trauma, fica sustentando sempre aqueles mesmos pensamentos ruins, negativos e tudo mais, ou relacionados ao trauma. E os psicodélicos, por exemplo, diminuem a rede de modo padrão, diminui o estímulo sináptico nessa rede de modo padrão, nesses componentes neurais aí específicos, e diminuir a rede de modo padrão é muito interessante também do ponto de vista da terapia, né? Muitas vezes. Então tem vários efeitos que essas substâncias fazem e que, se bem utilizados, né, eles podem ser usados do ponto de vista terapêutico, farmacoterapêutico. E eles atuam em diferentes áreas? Diferentes áreas do cérebro como um todo, né, em diferentes receptores. A principal classe de receptores assim que eles atuam são os receptores chamados serotoninérgicos, né, da serotonina. Então, eles atuam principalmente nesses receptores, mas eles atuam no cérebro como um todo, assim, fazendo conexões diferentes. O cérebro que está sob efeito de um psicodélico, ele é como se as diferentes estruturas cerebrais ali, elas se dialogassem, passassem a se dialogar de um jeito diferente, né? De um jeito que muitas vezes nunca foi dialogado, e é aí que mora a possibilidade de tu tratar pessoas. Ô professor, e assim, você comentou que eles atuam nos receptores serotoninérgicos, né? Isso. Que é, inclusive, o alvo de muitos fármacos antidepressivos, né? Isso, sim. O que você considera como, tipo, importante, assim, nessa substituição?
eu diria. Por que não continuar usando antidepressivos? Sim. O antidepressivo, ele também atua, em muitos deles, em receptores serotoninérgicos, né? Serotoninérgico, noradrenérgico, por exemplo. E um dos efeitos que o antidepressivo faz, o antidepressivo leva ali de uns 20 dias, muitas vezes até mais, para começar a fazer efeito, né? A pessoa começa a tomar um antidepressivo hoje, ela já tem alguns efeitos colaterais ali no início, boca seca, por exemplo, porque isso é resultado de aumento das monoaminas ali, serotonina e noradrenalina nos neurônios, né? Mas o efeito antidepressivo mesmo, sobre o comportamento, sobre o humor, leva às vezes de 20 dias a 30 dias. Então não é só aumentar a serotonina, né? Porque se fosse isso, no primeiro dia a pessoa já estava boa. Mas acontece alguma coisa ao longo de 20 a 30 dias e que talvez contribua para o efeito antidepressivo. E uma coisa que acontece ao longo desse tempo, que é um resultado do uso do antidepressivo, é neuroplasticidade. Cresce novas conexões sinápticas no hipocampo, por exemplo, uma região do nosso cérebro envolvida aí com memória e também com essas questões relacionadas ao humor. Então, cresce novas conexões sinápticas ali, e isso o antidepressivo faz já. Só que o psicodélico faz de um jeito muito mais potente, vamos dizer assim, muito mais interessante. Essa neuroplasticidade pelos psicodélicos é muito mais interessante e mais rápida do que os antidepressivos. Então, a gente tem um modelo de antidepressivo que tu toma um antidepressivo todo dia, né? Muitas vezes mais de muitas vezes mais de uma vez por dia, ao longo de anos, tá? E que não funciona muito bem, né? Esse é um ponto para justificar a pergunta que tu fez, né? Não funciona muito bem. Tem aí estudos que mostram que 40% das pessoas que sofrem de depressão, até 40%, não respondem a nenhum antidepressivo. São pessoas refratárias, resistentes ao tratamento com antidepressivo. Ou seja, se não funciona a 40% das pessoas, funciona pouco, né? Muita gente que não responde. E demora um pouco a fazer o efeito. Os psicodélicos não é tomar todo dia, né? Para começar, muda já aí esse ponto do processo, né, farmacoterapêutico. Ao invés de tomar um comprimido todo dia, tu vai fazer um protocolo de psicoterapia assistida por psicodélico, que pode ser 1, 2, 3 no ano. Então tu vai usar a substância 1, 2 ou 3 vezes no ano, no máximo, vamos dizer assim, né? Tem um efeito rápido, tem estudos mostrando, por exemplo, que tu faz a sessão com psicoterapia assistida com psicodélico e no dia posterior tu já tem um efeito antidepressivo bem pronunciado, né? Isso é muito interessante. Então tem um efeito rápido e duradouro. Esse efeito se mantém por 3 a 6 meses de um único protocolo. Então ele, além de ser mais eficiente, ele é mais rápido e tu usa muito menos substância, entende? E é extremamente seguro, muito seguro, né? Tem contraindicações, como eu falei, pessoas com um histórico de esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido, assim, é contraindicado para esse tipo de pessoa. Como qualquer medicamento tem contraindicação, mas se fizer uma triagem bem feitinha, que isso está dentro do processo de preparação, e é muito seguro, do ponto de vista físico, é extremamente seguro, não causa dependência, né? Psicodélicos não causam dependência, isso é bem já relatado pela ciência. Então tem várias vantagens em relação ao tratamento tradicional, vamos dizer assim, nesse sentido. Professor, que bom que você tocou nesse assunto. Que a população, o senso comum, tende a configurar muito o psicodélico como droga no geral. Sim. E daí acaba associando eles como sendo viciosos, digamos assim. Sim. Sendo porta de entrada para dependência. E você poderia explicar o porquê de eles não gerarem dependência? Então, primeiro, né, o que é droga, né? Uhum. Droga, se for levar à risca o conceito da Organização Mundial de Saúde, droga é aquilo que entra no nosso corpo e muda alguma função fisiológica do nosso organismo. Então, muita coisa é droga, né? Café é droga. Enfim, tudo que está dentro de uma farmácia, não à toa é chamado de drogaria, é droga. Tudo é droga, né? Então, dessa perspectiva, sim, é uma droga, como várias outras, né, substâncias que entram no nosso organismo e fazem e alteram alguma função. Só que não é uma droga de abuso, não é uma droga que leva à dependência, assim, que leva a pessoa a usar compulsivamente. Não existe dependência de psicodélicos, isso está muitíssimo claro. Uma pessoa não acorda todo dia fissurado em usar LSD, por exemplo, ou usar ayahuasca. Não, ela usa uma vez lá e outra e não tem essa compulsão. Uma pessoa, por exemplo, que é dependente de cigarro, vamos pensar assim, da nicotina, a primeira coisa que ela faz quando ela acorda é fumar um cigarro. Às vezes ela acorda de noite para fumar um cigarro, entende? E ela fuma muitos cigarros ao longo do dia. Uma pessoa que é dependente de álcool, né? Muitas vezes a primeira coisa que ela faz quando ela acorda é tomar alguma forma de álcool, né? Às vezes um café com uma cachaçinha, alguma coisa assim. Então tem esse uso compulsivo. Nos psicodélicos não tem isso, não tem compulsão, né? Porque
porque não tem isso. Não tem tolerância também, no geral, né? A pessoa que usa álcool, por exemplo, ela tem que aumentar a dose, tomar mais para sentir o mesmo efeito. Os psicodélicos geralmente não tem muito isso. A ayahuasca, por exemplo, não acontece isso da tolerância, né? A pessoa usa e vai ficando até mais sensível, vai diminuindo a quantidade que ela usa para ter o mesmo efeito. Então, não tendo essa compulsão, não tendo essa tolerância bem clara, eles não caracterizam como dependência, não causa dependência. Eles talvez não atuam lá em cima da famosa via de recompensa, a via mesolímbica, que muitas vezes é alvo de algumas substâncias que causam dependência? Sim. Seria isso? Até pode ter alguma ativação em alguma, né, de alguma maneira, assim, em algum momento específico ali do efeito, pode sentir prazer e tal, mas de forma alguma é igual, né, ou se compara a ativação da via de recompensa por quem usa cocaína, por exemplo, tal. É muito diferente. É muito diferente a forma de atuar no cérebro, entende? Então, isso é uma coisa assim que as pessoas não sabem, né? Mas pegar aí qualquer artigo científico na área da psicofarmacologia, ver essa questão dependência de psicodélicos e tal, não, isso é certo já, muito bem debatido, assim, muito bem descrito. Não tem dependência por psicodélicos. Uhum. E professor, qual que é a sua visão atualmente, assim, que possa ser que a sociedade tenha em relação aos psicodélicos? Vem mudando? Como é que tá? Tá com muitos estigmas ainda? Ainda tem, né? Por causa da desinformação, né? Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente, né, consequentemente ignora aquele conhecimento ali. A gente tende a ter, de repente, opiniões erradas, né? Eu sempre falo, pior do que tu não saber é tu saber errado, né? Porque uma folha em branco ali, a pessoa que não sei nada sobre isso, ela tá aberta a aprender. Mas, às vezes, a gente vem com algo que a gente acha que sabe e não sabe, né? Tá errado. Esse é o pior. Então, eu acho que a educação tem um papel nessa mudança e tem mudado, sim, né? A ciência vem aos pouquinhos, muito também dessa mudança vem por causa da demanda de pacientes mesmo. Pacientes, fiquei sabendo daquele tratamento lá que pode dar um resultado melhor para tratar a dependência aqui e tudo mais, e começa a ir atrás, começa a se informar, começa a aprender, e daí essa mudança vem tanto pela educação como pela dor de uma pessoa que procura essa educação. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai mudando isso, sim, né? Eu acredito que isso tenha acontecido já. A divulgação científica ajuda muito, né, professor? Sim. Inclusive o que a gente está fazendo agora, o que a gente se propõe a fazer. Se o professor Exatamente. quiser falar um pouquinho mais do trabalho que o professor desempenha aqui na Unisul, no LabNec, em parceria com as outras instituições também, pode ficar à Sim. vontade. O trabalho de divulgação científica é fundamental. Isso que vocês estão fazendo aqui agora é muito massa, inclusive, né? Eu acho que tem esse canal agora, através de podcast e tudo mais, que chega a bastante pessoas, assim, né? E eu não tenho dúvida que esse é o caminho, assim, para se divulgar. É uma forma de a ciência sair da bolha dela, né? A gente vive muito numa bolha, assim, a gente comunica para os nossos pares, a gente publica artigo que só os nossos colegas leem, né? Não sai disso. E é importante que saia. Daí quando tu vem falar, assim, num podcast, faz qualquer material nesse sentido, isso estoura, sai dessa bolha, e eu acho muito bacana isso, muito importante. Inclusive, parabenizo vocês aí pela iniciativa. E sobre os trabalhos que eu faço aqui na universidade, eu atuo muito como pesquisador, então faço bastante pesquisa aqui através do Laboratório de Neurociência Comportamental, que eu coordeno, tanto pesquisas pré-clínicas, né, em animais, ali no laboratório, quanto pesquisa clínica envolvendo os seres humanos. E tenho feito bastante pesquisa com a ayahuasca, que é um psicodélico que eu escolhi para trabalhar e que também tem a facilidade, né, aqui no Brasil de ser legal e tudo mais, para contextos religiosos, mas aí facilita para a gente estudar também. Trabalho com medicamentos à base de cannabis também, então faço bastante pesquisa nesse sentido, sempre, muitas vezes da perspectiva aí da neurociência, da psicofarmacologia, né, em diferentes situações. Tento fazer um trabalho de divulgação científica também, né, através da revista Sinapses, que a gente vai construir junto aqui com um grupo de alunos, inclusive vários da psicologia, né, que é um projeto de extensão, que a ideia é o quê? Levar a neurociência de uma forma que seja prazerosa, de uma forma que seja acessível, didática, para as pessoas como um todo, assim, né? Sair da bolha, como eu falei. E a revista Sinapses vai fazer isso, é um projeto de extensão aqui da universidade. Tem também o próprio Clube das Sinapses, que é um projeto meu, né? Um projeto aí particular que eu desenvolvo, e também a ideia é essa, é divulgar
a democratizar o conhecimento, a ciência. Então, tenho feito algumas dessas iniciativas na minha rede social também, no Instagram. Eu também tento divulgar alguma coisa lá nesse sentido, tento traduzir os artigos científicos de uma maneira que as pessoas possam entender, porque eu acho que esse é o caminho, assim, o caminho da conscientização, passando pela educação. As pessoas conhecerem um pouco mais sobre tudo isso, eu acho que é a maneira de desmistificar, enfim, de construir conhecimento da forma que vale a pena mesmo, entende? Trazer luz, né? Trazer luz, para onde que não tem conhecimento. E o professor, assim, durante a entrevista, né, a gente acaba comentando de alguns resultados que têm sido levantados, mas meio que parece que é distante, assim, perguntando assim, o que o professor Rafael tem tido de descoberta aqui, trabalhando aqui em suas pesquisas? Tá, pra gente legal. se conectar mais, assim. Show. Inclusive, uma das sessões lá da revista Sinapses vai ter o Neurociência da Casa, né, que é para divulgar estudos feitos por aqui, assim. Que tem muita gente que não sabe, né, mas a gente produz muito conhecimento aqui na Unisul, né? Eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, que é um programa de mestrado, doutorado, ali a gente faz pesquisa, né? Eu oriento vários alunos de mestrado, doutorado, todos eles fazendo pesquisas. E eu tenho todos os meus colegas que produzem ciência também através desse programa. Então a gente faz bastante pesquisa aqui e tem muita coisa bacana sendo produzida aqui, sendo publicada, artigos científicos em revistas aí bem conceituadas. O nosso programa, por exemplo, de Ciências da Saúde é um programa que tem conceito 5 na CAPES, então é uma nota boa, né? E isso é muito bacana. Dentre os conhecimentos que eu tenho produzido aqui junto com a turminha do LabNec, né, que o cara não faz nada sozinho, tem alguns que saíram por último agora que são muito interessantes porque foi a primeira vez no mundo que saiu algo sobre isso, assim. Destaco 2 estudos de ayahuasca. Tem um estudo de ayahuasca que foi publicado na Molecular Neurobiology, que é uma revista do grupo Nature, uma revista bem bacana, que a gente fez um modelo animal de sepse. Sepse é uma inflamação generalizada que dá no corpo. Por exemplo, as pessoas, né, que são acometidas por sepse, isso acontece muito em UTI, por exemplo. As pessoas, 50% mais ou menos, metade delas acabam indo a óbito, então é uma situação bem grave. E a outra metade que sobrevive por uma sepse, várias delas ainda têm muitas sequelas, assim, né? E depois problemas como depressão e tudo mais. Então a gente fez um estudo aqui onde a gente induziu a sepse nos ratinhos, né? Induziu essa condição de sepse, mas antes de induzir a sepse, a gente tratou esses animais com ayahuasca, né? Porque a ayahuasca tem essas características que eu falei dos psicodélicos, de ser antineuroinflamatório, de promover neuroplasticidade, de ser neuroprotetor, por exemplo. Então a gente já sabia de tudo isso. E a sepse é uma condição que causa uma neuroinflamação muito forte. E depois acaba gerando comportamentos nos animais ali, tipo depressão, ansiedade, problema cognitivo. Então a gente induziu a sepse nesses animais e antes de induzir a sepse, a gente tratou eles com ayahuasca para ver se a ayahuasca ia proteger, tem um efeito neuroprotetor nesses cérebros. E a gente viu que sim, a ayahuasca fez um efeito neuroprotetor muito interessante, revertendo comportamento, por exemplo, tipo de ansiedade nos animais que foram tratados, né, com a ayahuasca, diminuiu a neuroinflamação como um todo, aumentou o BDNF, que é uma proteína envolvida na formação de novos neurônios, novas sinapses, que favorece a neuroplasticidade, entende? Então esse é um estudo bem bacana que a gente fez, foi o primeiro estudo no mundo mostrando a ayahuasca proteger os neurônios, o cérebro, em um modelo de sepse. Outro estudo, que também foi o primeiro no mundo que a gente fez com a ayahuasca. Tudo que se faz com a ayahuasca tem uma chance de ser primeiro no mundo, tem pouca coisa, então isso é bem interessante. Que é um estudo publicado na Behavioral Brain Research, que é uma revista também bem bacana, onde a gente fez um modelo de AVC, a gente induziu o AVC nos animais, e depois do AVC, que daí gera uma série de neuroinflamações, uma série de problemas ali, um AVC danifica muito o cérebro, né? A gente, depois do AVC, tratou esses animais com ayahuasca, para ver se recuperava, né? Se de alguma forma melhorava aquela condição neuroinflamatória ali do cérebro do animal, e a gente viu que sim, que o tratamento com ayahuasca melhorou essa resposta, né, neuroinflamatória, teve um efeito antineuroinflamatório muito interessante nos animais que foram tratados com ayahuasca e passaram por AVC. Então esses são 2 estudos aí que eu destaco em relação a psicodélico, a ayahuasca, mas eu tenho vários outros estudos no campo da cannabis também, que são bem interessantes aí. Puxa, é muito legal porque traz uma aproximação, né, professor? Muitas vezes a gente só ouve falar, mas tipo, sabendo que está acontecendo aqui, Sim. Aqui na Unisul, aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil, pesquisas mostrando o benefício dessas substâncias, eu acho muito importante. E professor,
Foi muito proveitosa essa conversa. Creio que vai trazer muita informação para muitas pessoas, vai formar muitas sinapses em muito sistema nervoso aí que estão nos ouvindo. Tomara. E para finalizar, umas perguntas que a gente sempre traz para o participante, tem alguma frase ou ideia que o professor leva para a vida do professor, assim, que queira compartilhar? Caramba. Tinha me esquecido dessa parte, podia ter pensado em alguma coisa, né? Eu tenho um poeminha que eu gosto muito, assim, e que eu uso ele em várias situações, assim, né? Ele foi escrito... Quando eu terminei meu doutorado, eu fiz um mochilão, assim, aqui pela América do Sul. Mochilão bem roots, assim mesmo, final de doutorado, que era um fim de um ciclo, né? Então eu fiz ele para escrever um livro, até na época e tal. E daí no final daquela jornada, desse mochilão, passei por alguns países aqui, foi bem bacana, assim, eu escrevi esse poema, assim, ele finaliza o livro que eu escrevi nessa jornada. E eu acho que ele vale para situações que envolvem o conhecimento, assim, sempre que a gente mergulha no conhecimento, de várias maneiras, escutando um podcast, né, que fala sobre diferentes formas de conhecimento, iniciando uma graduação, finalizando ela, iniciando um curso, outro que seja, finalizando esse curso, assistindo uma aula, enfim, assistindo uma aula sobre, né, um determinado assunto. Sempre que a gente passa por uma experiência dessa, a gente não volta dela a mesma pessoa, né? A gente faz novas sinapses, por exemplo, e isso muda quem a gente é. A gente entra numa sala de aula de um jeito e sai de outro. Eu vejo muito isso, assim, esse é nosso papo aqui, ó. A gente não sai o mesmo desse papo, quem escuta provavelmente não sai o mesmo desse papo. É sempre assim, né? Comigo é assim também. E daí tem esse poema, que não vai ser uma frase, vai ser um poeminha, mas ele é bem curtinho, espero que eu não esqueça, porque eu tenho problema às vezes para lembrar dos meus poemas. Mas ele se chama... Porque tudo isso que eu falei para vocês, para mim, são voos. A gente dá voos aí, né? Voo numa sala de aula, voo num curso, voo no podcast. A gente sai para voar, né? E daí o título desse poema é Volto e Não Volto. E ele é assim: saí para voar, saí sabendo que não iria voltar. Porque quem voa não volta. Este é o desafio. E mesmo quando volta, não volta. Pois nunca mais será o mesmo que partiu. Então eu acho que é com esse poeminha, com esses versos que eu gostaria de terminar, de a gente fazer voos sem volta aí, como esse, desse papo aqui, de repente, tem sido para mim, espero que seja para mais gente. Muito bonito, professor. Parabéns. Valeu, tamo junto. E é isso, professor. Tem alguns créditos aí que você queira fazer, algumas considerações? Então, convidar o pessoal, né, para fazer parte do meu projeto, Clube das Sinapses. Por lá a gente dá vários voos sem voltas, essa é a ideia, né? Fazer novas sinapses, aprender coisas novas. Esse projeto é um projeto que eu tenho feito com muito carinho e ele acontece de uma forma online, frequência aí a cada 15, 20 dias, encontros síncronos, né, ao vivo. Ele é gratuito, tá? Gratuito para quem entrar por agora, ele é gratuito, inclusive. E é só entrar no link ali que tem no meu Instagram. O meu Instagram é profrafael.neuropoeta, né? Não só de neurociência vivome. Então, profrafael.neuropoeta, lá tem um link que leva para a ficha de inscrição do Clube das Sinapses. Só preencher essa ficha de inscrição que já vai receber os e-mails, já vai fazer parte do clube. E eu gostaria de divulgar, a gente fala lá sobre psicodélicos, fala sobre neurociência, sobre psicologia, a gente fala um bocado de coisa que é de interesse aí dos membros do clube. E eu gostaria então de aproveitar esse espaço aí para divulgar esse projeto também. Agradeço inclusive aí a oportunidade. Que não é específico de um curso, né, professor? Ou de uma área. Não precisa ter nenhuma formação, basta ter curiosidade, vontade de aprender. Basta ter vontade de fazer novas sinapses. Por isso que é o Clube das Sinapses. Quem quer fazer sinapses, aprender alguma coisa. A gente já teve lá aula sobre neurociência da meditação, tivemos neurociência da arte, o que a arte faz no cérebro. Tivemos aula sobre psicodélicos e dependência ao álcool. Enfim, tivemos um bocado de coisa. Tivemos aula falando sobre as sinapses, como que os neurônios se comunicam. Então, quem gosta desses assuntos, assim, não tem pré-requisito nenhum. É só vontade de aprender mesmo, vontade de fazer novas sinapses. E era isso. Mais alguma consideração, professor? Agradecer só. Obrigado, tá? Pelo convite, pela oportunidade. E vida longa aí ao Subjetivamente, né? Podcast, que várias pessoas sejam aí afetadas de alguma maneira, com afeto, inclusive, por esse projeto. Parabéns mesmo. É um projeto bem bonito. No que precisar, estamos aí. Muito obrigado, professor. Foi uma honra ter você aqui conosco.
E você que está nos ouvindo, nos assistindo, esse foi mais um episódio do podcast Subjetivamente. Convido vocês a estarem acompanhando o CAPS e Unisul, que é o Instagram do Centro Acadêmico aqui de Psicologia da Unisul. E é isso, até os próximos episódios.